Queridos amigos, queridos irmãos da União Espírita Maria de Nazaré, boa noite. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho esta oportunidade, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa, porque, segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está, neste banquete, unidos, conectados com os bons espíritos, nossos guias, protetores, e, acima de tudo, nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Para dar início à nossa palavra de hoje, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, agradecendo esta oportunidade que nós estamos tendo, a oportunidade de estar aqui na terra, Jesus, neste corpo, neste mundo de provas e expiações, mas tão necessário para cada um de nós. Abençoa, Jesus, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa nossos propósitos. Abençoa a União Espírita Maria de Nazaré, que continua levando a luz do esclarecimento do Teu Evangelho para tantos corações necessitados como nós. Assim sendo, em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Maria de Nazaré, nós pedimos permissão, Senhor, para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje, na Tua santa e divina paz. Então, meus irmãos, nós recebemos a incumbência de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E o item 8, que é: não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Então, o Evangelho de Jesus, que é o capítulo 24, como nós vimos, Jesus, nesse momento, ele se preocupa com os apóstolos que iriam começar a tarefa de divulgar o Evangelho, divulgar o amor de Deus, trazido por Moisés, trazido por Jesus. E naquele momento, Jesus pede para que eles não procurassem os gentios. Primeiramente, nós achamos até um preconceito, assim, poderia ser um preconceito de Jesus: não vades aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos. Então, como é que Jesus vem proibir realmente uma situação dessa? Claro que Jesus sabia da incapacidade de cada apóstolo para levar justamente a mensagem da Boa Nova para aqueles endurecidos, porque os gentios nada mais eram do que os pagãos. Naquele momento existia uma separação dos gentios, dos fariseus, cada um tomando um rumo, acreditando em vários deuses, por exemplo. Mas aqueles que traziam aquela comunidade, os que estavam preparados com a base ainda já sólida no coração, poderiam receber a mensagem de Jesus.
porque ali existia um alicerce. Então, nós trazendo para hoje esse exemplo de Jesus, essa preocupação de Jesus, nós vemos quantas pessoas hoje, espíritas mesmo, têm a consciência que a doutrina espírita não tem interesse em prosélitos, não tem interesse em encher os centros de pessoas, obrigar que as pessoas saiam das suas religiões para serem espíritas, porque a doutrina espírita, ela tem que entrar no coração de cada um de nós, suavemente, porque todas as vezes que nós deixamos entrar no nosso coração as energias da fé raciocinada, nosso semblante se diviniza. Nós não sentimos mais o peso do corpo físico, nada mais nos acomete. Nós ficamos felizes com tudo que está ao nosso derredor, tudo passa a ser sagrado, quando nós recebemos essa energia no coração. É diferente daquele que vai buscar, tenta entrar na doutrina espírita, apenas buscando pelas experiências mediúnicas, por exemplo. E nós vemos hoje quantos médiuns estão falindo na sua missão, quantos médiuns se perderam com tarefas maravilhosas, tarefas de curas, na verdade, e por não estarem preparados, assim como Jesus alertava aos seus apóstolos, não estavam preparados para receber a mensagem gloriosa de Jesus. Perderam as grandes oportunidades na vida, perdendo o dom, porque a mediunidade é uma ferramenta, e ela, quando nós não temos o vaso realmente puro, o nosso coração puro, nós começamos a sintonizar com entidades, com espíritos semelhantes a nós, confusos, interesses materiais, e aí é o grande risco, nesse momento, daquele que se propõe a ajudar as pessoas sem ainda estar preparado, como Jesus alertava a cada um de nós. É diferente quando nós buscamos aqueles que já têm uma base no coração. Muitas pessoas simples, elas absorvem a doutrina espírita com muito mais facilidade e profundidade do que outras até com uma intelectualidade altamente preparados, inteligentes. É muito mais difícil uma pessoa que traga assim um grau de intelectualidade maior absorver a doutrina espírita, a simplicidade dos ensinamentos de Jesus, do que aquela pessoa que já é simples, humilde e realmente absorve os ensinamentos de Jesus. Então, qual seria a melhor maneira do apóstolo de Deus, que todos nós somos, dos missionários da última hora, que somos cada um de nós, qual seria a melhor maneira da gente poder divulgar a doutrina espírita? A melhor maneira Jesus deixou para todos nós, que é no exemplo, porque Jesus, acima de tudo, veio exemplificar. Em todos os momentos da sua vida, Jesus exemplificava. Jesus trazia para todos nós a ação, ou seja, a caridade, que é o amor em exercício. Em todos os momentos, Jesus sempre mostrava a pureza de coração. Muitas vezes, Jesus, em suas parábolas, que todos nós guardamos impactados no nosso ser pela forma que Jesus falava. Por exemplo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Deixai pai e mãe se quiser seguir a mim. Aquele que não tiver nada no coração será tirado o pouco que tem, aquele que tem será acrescentado muito mais. Então Jesus, através das parábolas, porque era para uma humanidade naquele momento que éramos nós, através das reencarnações nós chegamos hoje no mundo moderno,
onde não é mais assim a necessidade que nós temos hoje de localidades pequenas como antes, mas pelo contrário, é um mundo globalizado, um mundo onde a comunicação é imediata. Então é um pensamento, na verdade. Não são mais os gentios nem os fariseus, grupos pequenos isolados, onde os apóstolos iriam levar a mensagem de Deus. Mas hoje, nós, apóstolos do Cristo, todos nós, dentro, é claro, das nossas limitações, nós estamos num mundo onde mentalmente existe realmente as diferenças, as pessoas que têm outras religiões, muitos daqueles preconceituosos contra a doutrina espírita. Então nós estamos aprendendo que devemos caminhar com alteridade, alteridade que é uma palavra muito usada hoje, que significa a convivência com pessoas diferentes, ou seja, de religiões diferentes, de pensamentos políticos diferentes, porque é chegado o momento onde todos foram chamados para que aqui pudesse, agora, nessa última chamada, para que a gente possa aproveitar o máximo as oportunidades que Deus está nos dando. Nós estamos vendo nesta pandemia uma grande oportunidade de convivência, a dificuldade que nós estamos sentindo de estarmos todos nós enclausurados, estarmos presos dentro da nossa casa com medo do vírus. Nós vemos quantos casais estão em conflito nesse momento, filhos que não se dão bem também com os pais, porque não é só você estar numa família junto, porque nós vemos hoje, até numa mesa, num jantar dentro da sua casa, cada um come no seu canto, cada um no seu quarto, não existe mais aquela interação como antigamente vinha. Eu me lembro bem do meu pai, da minha mãe, éramos 9 irmãos e nós sentávamos naquela mesa grande e ali ficávamos esperando. Eu me lembro muito bem quantas vezes aquela sopa cheirosa, gostosa que minha avó fazia, e eu louco para dar início, comer aquela sopa gostosa, mas minha mãe ficava, aguarde seu pai chegar. Meu pai trabalhava na nossa própria casa, né? Que ele tinha um fabrico de móveis e tinha um galpão na nossa casa onde ele trabalhava, e a gente esperava meu pai chegar. Quando ele sentava na mesa, a gente começava a comer, às vezes com oração que minha mãe fazia, com meu próprio pai também. Então ali a gente começava a comer, a família junto, todos nós. Dali depois nós estávamos juntos também, aqui no terraço de casa, todos nós brincando, os irmãos, os vizinhos. Nosso vizinho tinha um portão da casa dele para a nossa, ou seja, a família nossa se estendia para os nossos vizinhos. E hoje nós vemos no mundo moderno a grande tarefa que a espiritualidade está tendo para que a gente possa ser ajudado, ser alertado diante dessa mudança que nós devemos fazer na nossa vida. Portanto, quando Jesus diz, não vades aos gentios, hoje nós sabemos que é para que a gente tenha paciência com aquelas pessoas que não nos entendem, que a gente não procure estar forçando alguém a ser espírita, a nossa verdade é a única que serve, e nós sabemos que a verdade é Deus. Todos nós nos aproximamos um pouco da verdade, e todos nós temos a verdade dentro de nós também. Quanto mais nós buscamos a verdade em Deus, quanto mais fazemos a grande viagem para dentro de nós, aquela que Paulo de Tarso nos convida, porque o homem foi à Lua, o homem foi a Marte com suas máquinas maravilhosas, o homem, através do Hubble, vasculha todo o universo, vendo novas galáxias se formando no universo, novos sistemas solares nós estamos vendo, sistemas planetários,
Então, hoje nós estamos vendo que o homem caminha para a espiritualidade e a doutrina espírita vem colaborando com seu caráter científico também, levantando os véus para que a gente compreenda a grande necessidade de mudança de nossos hábitos, para que nós possamos cada vez mais solidificar o Evangelho de Jesus no coração. Então, quantas vezes nós fazemos palestras, quantas vezes nós divulgamos o Evangelho de Jesus, e poucas horas antes daquele Evangelho, nós nos vemos diante de nós mesmos falhando, muitas vezes na falta de paciência, julgando o nosso próximo. Então nós estamos vendo a dificuldade nossa também de levar a doutrina espírita, levar o Evangelho de Jesus. A grande dificuldade está dentro de nós, porque ainda não praticamos totalmente o que a doutrina espírita vem nos ensinando há mais de 167 anos. Então, meus irmãos, esta é uma oportunidade única da nossa vida. Estamos num momento de transição planetária, se aproximando uma nova era para a humanidade. E Jesus dizia a seus apóstolos: vai e divulga que está chegando uma nova era, está chegando a mensagem de Deus. Jesus foi anunciado por João Batista naquela época, e todos aqueles judeus estavam aguardando Jesus, e Jesus vem realmente trazer a mensagem imorredora do seu Evangelho. Ao ponto de chegou no momento onde ele viu que nós iríamos ficar órfãos, porque estava próximo a sua volta, dentro da lei de reencarnação. Jesus teria que voltar, a proposta que ele viria fazer já estava consumado a sua volta, e ali nós vemos que ele prometeu o Consolador para todos nós, e o Consolador, na verdade, meus irmãos, é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela nos seus três aspectos, filosófico, religioso e científico, ela casa justamente com o momento atual que nós estamos vivendo. Mas naquela época, quando Saulo de Tarso perseguia os judeus naquele momento, os cristãos, e Paulo de Tarso ia naquela estrada de Damasco, quando aquela luminosidade imensa, aquela luz magnânima de Deus, representada em Jesus, seu Filho querido, e Jesus se apresenta naquele momento e ele fica cego totalmente. Saulo de Tarso cai do cavalo, todos nós sabemos. E naquele momento foi a estrada de Damasco de cada um de nós que nós vamos ter, foi a de Paulo. Ele passa a se chamar Paulo de Tarso daquele momento em diante, porque ele viu que Jesus estava ali, ele estava seguindo os cristãos, perseguindo os cristãos. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus, naquele momento, impactando o coração de Saulo, ele totalmente cego, diz: Senhor, que queres que eu faça, Senhor? Foi quando ele passa a mudar os hábitos que ele tinha, sair daquela energia de perseguir os cristãos para ser ele próprio um cristão, levando a mensagem de Jesus até para nós ocidentais, trazendo realmente o Evangelho de Jesus para todos nós. O que seríamos de nós se não fosse Paulo de Tarso, Saulo e Paulo de Tarso? Então, nós todos estamos no momento glorioso da nossa vida. Nós precisamos tomar assim a charrua, tomar a ferramenta e partir para o arado, partir para o trabalho com humildade no coração, procurando não aquelas pessoas que não têm interesse das coisas de Deus,
que vivem tripudiando realmente com as coisas de Deus. Pessoas que são hoje possuidoras de tudo que é material, mas vazias espiritualmente falando. Porque o que é material termina não preenchendo o coração de cada um de nós. Tudo que é material, ele tem um começo, um meio e um fim. E muitas vezes a pessoa não se contenta, sempre querendo mais, passa a ser um escravo daquela condição financeira, daquele poder que nós temos. E muitas pessoas, mesmo com poder, mesmo com coisas maravilhosas que Deus tem dado a cada um de nós, através das bênçãos da reencarnação, quantas pessoas são desanimadas, tiram a própria vida, muitas delas. A cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida, uma pesquisa frequente que fizeram agora, recente na verdade. A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida aqui na Terra, vejam só. E aquele jovem, anos atrás, há muito tempo atrás, tinha um pomar maravilhoso, um local belo, e ali ele já estava há muito tempo com aquele pomar, mas já estava saturado, porque as coisas materiais vêm e termina a gente querendo outras coisas mais. Não conseguimos reter realmente, ou seja, ter a humildade de perceber a grandeza daquele pouco que nós temos. E aquele rapaz disse, vou vender esse terreno, vou vender esse pomar que eu não aguento mais. E ele entra no local, no bar, lá no Rio de Janeiro, na época, e lá estava sentado o poeta, aquele poeta maravilhoso, Olavo Bilac, sentado naquela mesa, e aquele rapaz diz, olá, Olavo Bilac, que bom encontrá-lo aqui, eu estou precisando da sua ajuda, amigo. Eu queria que você colocasse um textozinho nesse papel, para que amanhã eu anunciasse a venda da minha propriedade, aquela que você bem conhece, que você vai muitos finais de semana lá, passar finais de semana conosco. E Olavo Bilac diz, mas você vai vender aquela maravilha, meu amigo? Uma beleza daquela, vou vender que eu não suporto mais, Olavo Bilac. Eu não aguento mais, esgotou, aquilo ali para mim não vale mais nada. Pois bem, Olavo Bilac pega o papel e escreve um texto para que no dia seguinte aquele cidadão fosse no jornal e anunciasse aquele pomar maravilhoso. E ali Olavo Bilac entrega o papel a ele e fica olhando e ele parado em pé lendo aquele texto que era mais ou menos assim: vendo encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao alvorecer em meio à imensidão do verde, cortado por águas cristalinas e marejante de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece sombras tranquilas na varanda ao entardecer. E este texto maravilhoso aquele rapaz levou, e 15 dias depois Olavo Bilac encontra o rapaz e pergunta, e aí, amigo, conseguiu vender a chácara? Colocou o anúncio? O que, Olavo Bilac? Nunca mais eu vendo esse tesouro que você me mostrou. Eu nunca mais vou me desfazer disso que eu não enxergava. E aquele texto que você me deu, você me mostrou realmente, foi um retrato fiel. Jamais eu vou vender aquele terreno. Então assim somos nós. Muitas vezes a gente tem um carro, já fica querendo trocar um carro mais novo. A gente tem uma casa que é uma casa maior. O vizinho compra uma televisão grande e nós queremos comprar uma maior do que a dele. Os interesses materiais da grande maioria da humanidade hoje na Terra. Mas muitos também procuram as coisas espirituais. E a doutrina espírita tem feito uma grande colaboração, transformando a pessoa, assim como a ciência tem feito transformações na Terra. Nós vemos continentes maravilhosos,
nós vemos construções belíssimas, nós vemos a tecnologia, nós vemos a medicina avançada, mas o homem continua ainda capenga moralmente, porque nós vemos a medicina tão avançada e hoje nós, para termos um médico, nós temos que ter dinheiro, porque quem não tem dinheiro não tem médico, meus irmãos. Vive nas UPAs, recebendo grande risco de contaminação. Eu mesmo tenho essa experiência, passado por essa experiência nesse momento, vendo a grande dificuldade que nós estamos tendo para ter uma assistência médica na nossa vida. Então, o mundo nunca precisou tanto dos ensinamentos de Jesus, nunca precisamos tanto de interiorizar realmente a mensagem de Jesus, para que Jesus se pronuncie nas nossas mãos, ajudando a pessoa, que Jesus utilize nossa voz, que Jesus utilize nossos braços, nossas pernas caminhando, nossa inteligência, nossos talentos. E assim nós, nesse aprendizado da doutrina espírita, nessa pandemia que nós estamos sendo forçados a buscar Deus, forçados a fazer a grande viagem que Paulo de Tarso nos convida, nós vamos adquirindo uma base sólida no nosso coração e assim podermos sair e pregar o Evangelho de Jesus como paz no coração, dando aquilo que tem com humildade, porque nós só podemos dar aquilo que temos no coração. E eu peço que todos vocês hoje recebam com humildade tudo aquilo que eu tenho no coração, tudo que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, e a grande dificuldade que tenho de praticá-la, na verdade, como cada um de vocês, mas a doutrina espírita amplia a nossa compreensão, porque nós sabemos que a natureza não dá saltos, que nós, passo a passo, nós vamos adquirindo o conhecimento, nós vamos purificando o nosso coração, nós vamos nos fortalecendo, e aquele bem que nós forçávamos para fazer passa a ser a prática diária de cada um de nós, naturalmente, porque aquele que faz o bem nem percebe que faz o bem. Aquele que é humilde nem sabe que é humilde, se espanta muitas vezes quando as pessoas falam que ele é humilde, porque na verdade a humildade, a bondade, a pureza de coração, quando nós adquirimos, nós não temos tempo de olhar o nosso ego, de olhar a nossa personalidade aqui na Terra, mas sim a nossa alma imortal, nosso espírito imortal. Portanto, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe todos nós, que possamos, aqui nesta casa de oração e trabalho, na União Espírita Maria de Nazaré, todos nós possamos voltar à normalidade, ter as nossas reuniões presenciais, como todos nós fazemos, porque nós sentimos uma dor no coração quando nós passamos na frente dessas casas maravilhosas, que nós vimos de portas abertas, luzes acesas, as pessoas ali se curando, as pessoas lavando a alma de felicidade com o Evangelho de Jesus, e hoje de portas fechadas, correndo um sério risco da própria estrutura material, criar mofos, porque uma casa fechada é uma água estagnada muitas vezes. Embora a doutrina espírita feche as portas materiais, mas continua as portas espirituais escancaradas, como o lar de Maria de Nazaré. Aqui nós sabemos que está nesse momento as portas abertas, entrando na casa de cada um de vocês, para que nós possamos continuar com a nossa tarefa, com a nossa pequena missão que todos nós temos, mas gloriosa, porque que adianta a gente ter as coisas materiais se elas todas vão ficar aqui na terra? Os tesouros reais que nós vamos levar são os tesouros espirituais. E quando nós
tivermos abastecido desses tesouros espirituais, nós estaremos prontos para divulgar a doutrina, assim como Jesus diz, não vade aos gentios. Jesus poderia até dizer, vade a todos os cantos agora, porque estás preparado. É certo que está longe de nós isso, mas nós veremos um dia isso acontecer. Dentro da lei do progresso, todos nós caminhamos para uma nova era. E os Espíritos vêm nos alertando, quando raiar a aurora nova que vem por aí, para todos nós, colocai vossos joelhos em terras e agradecei a Deus as luzes maravilhosas, multicores, os pensamentos nobres que cairão sobre cada um de nós aqui na terra. Se nós tivermos com o nosso pensamento voltado para o Evangelho de Jesus, para a mensagem de Jesus, nós não sentiremos dificuldade de atravessar este momento de transição planetária, esta tempestade que estamos vivendo. Nós não sentiremos o doloroso processo de mudança, porque seremos abençoados por Deus, pela nossa tarefa, pela nossa compreensão, pela paz que a doutrina espírita nos traz diante dos ensinamentos de Jesus. O verdadeiro espírita não é aquele que vem fazer uma palestra, não é aquele que lê todas as obras, não é aquele que sabe de tudo, mas o verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias para diminuir suas imperfeições, para melhorar, se aprimorar. Assim como Santo Agostinho nos dizia, que todas as noites antes de dormir fazia uma varredura do seu dia. A quem ele ofendeu, o bem que ele fez, o bem que ele deixou de fazer, o mal que ele fez. E ali, durante a noite, antes de dormir, Santo Agostinho fazia uma retrospectiva do seu dia. E no dia seguinte, ele já estava tudo traçado para recompor aquilo que ele tinha errado, para agradecer a Deus o que tinha feito de bom. E assim é o que nós devemos fazer todos os dias. Nós devemos, todos os dias, fazer esta viagem interior para que a gente possa nos fortalecer e ter paz diante das dificuldades e das nossas imperfeições também. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe cada um de vocês, que possamos outras vezes nos reunir no Evangelho de Jesus. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e neste instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus que está no céu, e dizei, Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado à União Espírita Maria de Nazaré. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. Obrigado a Jesus, nosso Mestre amado. Que Ele possa continuar conosco, abençoando cada um de vocês, fortalecendo o coração de cada um de nós, dando a manutenção de todos nós, para que nós possamos estar firme na nossa caminhada evolutiva.
E que Jesus, nesse momento, possa derramar as bênçãos no lar de cada um de vocês, no meu lar também, Jesus. Que esta semente, Jesus, que nós recebemos hoje, possa germinar em nosso coração, encontre elementos, Jesus, favoráveis para que ela cresça e ela seja bons frutos na nossa vida e que nós possamos distribuir para todos aqueles necessitados. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos aqui presentes, em nome de Maria de Nazaré, nós pedimos permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, na tua santa e divina paz. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz, muito obrigado. Glória a Deus.